Então, abra a sua Bíblia conosco, lá no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, primeiramente o verso 17. A palavra diz: Elias era ser humano como nós, amém? Ele não era um mito, não era um sobrenatural, não era um homem extremamente especial, mas ele era humano como nós. Ele era homem sujeito aos mesmos temores, às mesmas aflições, quietações, com todas as limitações que nós temos, também Elias conviveu. Mas a palavra fala que ele se diferenciou na oração. Que a fonte da vida possa ser uma igreja que nos leve a nos diferenciar na oração. Quem quer ser distinto, diferenciado na oração? Porque a palavra diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Segundo a palavra que Deus liberou através dele para trazer juízo sobre Baal e toda a idolatria de Israel. Ele orou fervorosamente e Deus fechou os céus. E aqueles que clamavam a Baal pela fartura, pela colheita, eles viram esse demônio ser frustrado. Quem quer orar para que Deus possa amarrar todo espírito de engano que quer prender a mente e o coração de pessoas queridas que você ama? Então ore nesta campanha. Deus, anula os sinais de engano, de mentira, os sofismas, seque a fonte do mal para que não perturbe, não ilude, não engane o coração de ninguém, daqueles que eu amo e da minha família. Mas a palavra aí diz que Deus fez a diferença entre servir a Baal e servir a Deus. E ele falou: agora Elias, basta, volta e declara ao rei que haverá chuva. Depois de 3 anos e meio de escassez, haverá chuva segundo a sua palavra, que é o meu profeta e o meu sacerdote. Meu irmão, às vezes a escassez e a sequidão vem porque Deus está fechando as fontes do engano e da mentira. E quando nós chegamos para a casa de Deus e clamamos a Deus, as fontes são liberadas, mas águas purificadoras, águas abençoadoras, prosperidade sem dor, salvação, libertação. Então ele falou, orou outra vez, verso 18, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Mas também a oração de Elias, do desafio de Elias, vai liberar abundante chuva de respostas, de milagres, e haverá frutos, e haverá abundância, e haverá paz e alegria em nome de Jesus, amém? Veja pessoas que talvez você tenha tentado levar a palavra e a mente dele está amarrada, porque tem fontes do mal que estão amarrando esta mente, esta alma, este coração. Mas você vai orar agora, nós vamos orar esta semana, como Elias orou 7 vezes sobre o joelho. Nós vamos orar esses 7 dias profetizando que as fontes da mentira e do engano serão secas, serão destruídas, e que a fonte das águas vivas do Espírito Santo será liberada. Fala comigo, fala: Senhor Deus, que o Senhor liberte a minha mente e a minha casa e as pessoas que eu amo de toda influência que não vem do Senhor, e que o Senhor libere as fontes de águas vivas que vêm saciar, que vêm abençoar a minha vida, liberando respostas em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quem crê aplaude ao Senhor. De hoje até amanhã, pense em uma pessoa que você orou agora, convide ele para estar na igreja. Quem pode fazer isso?
Convide ele para estar esta semana em oração conosco, sendo abençoado, bebendo das águas do Espírito. Não convença, apenas convide e deixe o Espírito convencer enquanto você ora aqui em secreto por ele. Quem crê que o Espírito vai agir? Quem convence é o Espírito, mas quem libera a palavra somos nós. Mas volta um pouquinho comigo, agora lá no verso 16 ainda, do capítulo 5 do apóstolo Tiago. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém? Apenas uma observação, a igreja é um lugar de pessoas que têm falhas, têm limitações, mas na convivência no corpo de Cristo e orando um pelos outros, Deus nos aperfeiçoa. E aí ele diz algo que eu quero destacar esta noite: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração que você está fazendo, que nós estamos fazendo, nossos pedidos individuais, nossos pedidos coletivos, nossos pedidos como igreja, ela é poderosa e eficaz. Minha oração, debaixo da autoridade da palavra de Deus, na casa de Deus, durante esta semana, está sendo liberado, através da minha oração, o poder de Deus que vai agir com eficácia para destruir fortalezas do mal e para liberar milagres extraordinários, respostas sobrenaturais sobre a minha vida, em nome de Jesus. Então nós temos que crer na palavra. A oração é poderosa e eficaz. Não que Elias seja especial, Deus não tem pessoas especiais, mas a fé e a atitude que nos leva a nos tornar especiais. Quando uma pessoa nasce, não quer dizer que nasceu ali alguém especial. Na verdade, o amor de Deus é tão grande que todos são especiais. Teve uma fase na minha vida que Deus me visitou tanto, logo ali no 2º ano de vida cristã, o batismo no Espírito, até hoje visita, mas ali o nível de maturidade era outro. E eu fiquei com o coração tão cheio, né? E pensei, eu sou especial. Aí Deus arranjou uma maneira de falar comigo, que eu era especial, mas não era melhor do que ninguém. E Deus falou, você é especial, mas toda a minha família, a minha igreja também é especial. Eu falei, obrigado, Deus. Graças a Deus por isso, porque às vezes a gente confunde as coisas, e eu estava confundindo. Mas aí Deus, Ele falou, menos, sem tirar o meu entusiasmo, a minha fé e a minha vontade de crescer espiritualmente. Menos de você e mais de mim. Então, meu irmão, às vezes nós achamos que nós somos menor, nós achamos que Deus ouviu Elias porque ele era especial. Então preste atenção, Deus não tem pessoas especiais para Ele usar, para Ele responder, mas é as atitudes e a fé que atrai a manifestação da glória de Deus para nós. Então, se eu e você queremos ser como Elias, é possível, porque ele era como nós. A palavra diz que ele tinha as mesmas limitações, os mesmos temores, a mesma fragilidade e, por que não dizer, a mesma natureza difícil que nós temos. Mas ele foi usado por Deus para abençoar a sua geração, e eu e você seremos usados por Deus para abençoar
a nossa vida, a nossa casa, a nossa geração. Através das atitudes e da fé que nós estamos aprendendo aqui, e esta semana vamos aprender mais na Igreja Fonte da Vida. Então nós temos que aprender com Elias, e ele entendeu que a oração era poderosa. Ele olhou para as limitações dele. Talvez ele era um homem extremamente colérico, ele orou pela aquela natureza difícil dele, e o diabo falou: Deus nunca vai te usar, Elias. Mas ele entendeu que a oração tinha poder, e ele falou: independente do que eu olho para mim, ou do que eu sinto de mim mesmo, eu sinto um chamado de Deus, e Deus vai usar a minha oração para abençoar a nação de Israel. Deus vai usar a oração da Fonte da Vida neste século, neste ano, para abençoar as nações. Deus tem usado tremendamente o projeto ID. Quem sentiu um cheiro de avivamento ontem? Quem sentiu? Meus olhos encheram de lágrimas, meu coração desmanchou, porque eu vi ali as pessoas, e eu vi enfermeiros, médicos, doentes, e todos ali maravilhados, meu irmão, em um ambiente onde Deus desceu. Aquele hospital por um momento virou como se fosse um santuário para Deus. E nós saímos dali cheios de alegria e do Espírito Santo. Está chegando avivamento. Fala para o seu irmão: está chegando avivamento. As cadeias da religiosidade, elas estão caindo. Deus está usando crianças, Deus está usando jovens, Deus está usando adultos de todas as idades. Deus quer liberar o poder dEle através de nós. Esteja sensível à voz do Espírito, e como Elias foi usado, eu e você seremos usados esta semana tremendamente. Tremendamente. Fala comigo: tremendamente. De uma maneira inexplicável. Deus vai usar a minha vida esta semana, e o sobrenatural vai ser liberado em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Quais as atitudes e o tipo de fé que Elias e homens de Deus tiveram na palavra que os tornou especial? Quem entende o que eu estou falando? Se eles puderam ser, nós também podemos. Eu lembro quando eu estava lendo o Evangelho essa semana, e Jesus falou: tu és Simão. Quando ele conheceu Pedro, logo no primeiro dia ele falou: tu és Simão, mas tu serás Pedro. Aí o Espírito falou: Deus nos encontra, mas Ele nos transforma. Deus sabe quem nós somos, a nossa fragilidade, mas Ele nos transforma como Ele transformou Pedro. Ele falou: eu vejo Simão, mas eu profetizo, você será Pedro. Pois eu declaro, eu vejo a igreja em Brasília, eu e você, num nível de fé e de experiência nesse domingo, mas eu declaro até o próximo domingo, este nível será diferente. Deus está derramando algo novo sobre nós como igreja. Não somente isso, também quando eu fui com a bispa lá na festa, sábado passado, tantas atividades a igreja tem, né, irmão? Fala assim: ufa, foi o primeiro semestre, não parou, foi um desafio atrás do outro. Antigamente eu ficava assim esperando o desafio, agora não dá nem tempo de esperar mais. Acabou um, já chega o outro. E ali, quando eu entrei ali naquele ambiente, eu ouvi um pouquinho da ministração do Bispo Alonso. Ele está com a Thalita lá em viagem de descanso em Miami,
pregaram lá na fonte. Os líderes da Fonte da Vida seguem o modelo do apóstolo. Descansa pregando. Quem quer descansar pregando, né? Fazendo a obra de Deus. Aí ele falou, olha, havia um ambiente de alegria na festa. E realmente havia. Quem esteve na festa, né? Um ambiente de alegria. E eu entrei lá e eu senti aquele ambiente. Mas quando eu saí, eu falei para a Cássia, Cássia, bispa, né? Aí eu falei, olha como Deus tem abençoado a fonte, os nossos jovens do plano, de Taguatinga, Samambaia, o entorno, Águas Lindas, Ceilândia, Formosa, Águas Lindas, Valparaíso, Lusiânia. Deus está nos dando um espaço num ambiente tão bom, tão abençoado, com uma estrutura tão abençoada e uma juventude tão abençoada. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? E Deus tem coisas maiores para nós. Mas o que gera os milagres de Deus, o que tem gerado milagres na fonte da vida, testemunhos infindáveis, testemunhos inumeráveis de curas, de portas abertas, de o sobrenatural. Quem está na fonte da vida há 1 ano, 2, 3, quem está tendo essa experiência de estar caminhando com a igreja, bebendo da água da fonte, da palavra do Espírito e vivendo aquilo que Deus tem feito. Não que não haja lutas e tribulações, mas fala para o seu irmão, faz parte, irmão. Está no pacote. Vamos falar mais das coisas boas. Quem quer falar mais das coisas boas? E aí, meu irmão, quantas coisas Deus tem feito, tem manifestado. Isso é fruto, porque a fonte tem nos ensinado a nos distinguir na oração, na fé, na simplicidade da palavra. E Elias foi um homem assim. E o que diferenciou Elias? Primeiro, queria destacar rapidamente 3 atitudes, 3 mentiras de Satanás que nós temos que rejeitar, que talvez ele falou para Elias e talvez esteja falando para você e fala para nós. Primeiro, Deus não vai te atender porque você não é digno. Você deve ser castigado, você deve ser punido. Quem é você para Deus te atender? O diabo começa a martelar a nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência, lembrar as nossas limitações. Meu irmão, Hebreus 10, 22 nos dá a resposta para que nós possamos calar a boca do inimigo. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Põe a mão no seu coração e fala, toda acusação que quer roubar a sua alegria de aproximar de Deus, porque tem manifestado suas limitações, sai agora. Fala, eu aproximarei do meu Deus com um coração sincero, apesar das minhas limitações. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Não é um coração falso, religioso, ritualístico, mas um coração espontâneo, confiante, sincero, cheio de fé, com plena convicção de fé, porque tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Aproximemos de Deus
com ousadia, diz outra tradução, tendo os corações purificados da má consciência através do sangue de Jesus. O diabo, ele fala a verdade, mas é a meia-verdade. Quem entende o que eu estou falando? Ele desvirtua a palavra e ele fala assim: você não é digno para Deus te ouvir, te atender, você é digno de ser castigado, você falhou de novo, você fez o propósito e não ficou firme. Mas nós não somos dignos, mas podemos aproximar em plena certeza de fé, porque o que nos dá esse acesso é o sangue de Jesus. A nossa consciência não pode nos acusar, porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus. Então o diabo fala: você não é digno. Você fala: é verdade. E aí ele fala: Deus não vai te ouvir. Você fala: é mentira. Porque eu estou aproximando do meu Pai, com o coração sincero, em plena consciência, que eu estou vivendo em sinceridade diante dele, apesar das minhas limitações. Segunda mentira que nós temos que rejeitar, eu já falei, eu só vou apenas destacar um versículo, é que Deus só ouve pessoas especiais. Quando Deus começa a usar, em um momento da vida, uma pessoa, nós esquecemos o passado, a história dela. O que torna uma pessoa especial é as atitudes e a fé que ela construiu num processo de relacionamento com Deus, na igreja, debaixo de autoridade. Amém? É isso que torna uma pessoa especial, ao ponto da glória de Deus. Quando Elias se tornou conhecido em todo Israel, e a nação falou: olha, os profetas de Baal clamaram clamaram a Baal, se martirizaram lá e nada aconteceu. E Elias construiu o altar, e no momento do sacrifício, ao final da tarde, ele clamou ao Senhor e liberou fogo do céu. Meu irmão, Deus não vai te envergonhar. Fala para o seu irmão: Deus não vai te envergonhar. Tem o tempo e a hora certa, que o poder de Deus descerá sobre a sua vida, e aqueles que não confiaram, zombaram da sua fé, eles vão ficar surpreendidos. Quem crê que essa semana Deus vai abreviar e liberar respostas? Então, porque Jesus, ele destrói este raciocínio, irmão. O diabo é o fake news em pessoa, né, irmão? Está na moda falar fake news. Fala para o seu irmão: o diabo é o fake news em pessoa. Cuidado com ele. Olha o que diz Jesus. Mateus 7,7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Se você for como Elias, Moisés, Daniel e outros homens de Deus, é isso que ele diz? Não. Fala comigo, fala, eu estou aí dentro. Fala para o seu irmão: você faz parte, eu faço parte, a fonte faz parte. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então fala: eu faço parte de uma geração que Deus chamou para experimentar o poder dele. Nesta semana, eu rejeito as mentiras de Satanás, que eu não sou digno, que Deus não vai me atender, que Deus só atende pessoas especiais. Eu rejeito essa mentira, em nome de Jesus.
Aí a outra mentira de Satanás, quando a pessoa não está presa nesses raciocínios, aí vem aquele pensamento: não preciso pedir, pois tudo já está determinado por Deus. Fala para o seu irmão, fake news, irmão. Fala mentira. Tem cristão que ele tenta se esconder a falta de intensidade e perseverança, falando, já está determinado. Eu orando ou não orando, eu pedindo ou não pedindo, vai acontecer. É claro que Deus é soberano, mas Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Ele já planejou o melhor para mim e para você. Parar um pouquinho de falar dessa mentira, a verdade é que Deus tem o melhor para mim e para você. O que está determinado é o melhor, mas eu tenho que lutar para não perder o melhor. Quer ver? Veja comigo agora como que o Senhor, através do apóstolo João, ungido pelo Espírito, escreveu aqui na palavra. Primeiro evangelho, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Aproxima com confiança. Fala para o seu irmão, aproxima com confiança. Põe a mão no seu coração, fala, aproxima com confiança. Olha para mim, o Pai tem prazer quando um filho chega cheio de fé, pensando, eu vou pedir, o meu Pai vou atender, eu vou chegar diante do Pai e Ele vai me receber com o coração aberto, porque Ele tem prazer em me abençoar. E esta confiança que temos nós, ao nos aproximar de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Está certo que Deus vai realizar a vontade dEle. Mas se eu e você pedir, porque fala, aproxime com confiança, vai interagir com Deus através da fé, através da ousadia, através da perseverança. O que Deus fez através de Elias, teve a interação dele, teve os passos de fé, teve a palavra liberada, teve a obediência dele, teve os momentos de crise, mas Deus o levantou novamente. Fala comigo, tem que pedir. Deus vai agir pela vontade dEle, mas eu tenho que pedir. Fala para o seu irmão, você tem que pedir. Aí você pensa, mas olha que exemplo tremendo, Isaías 32, verso 2. Irmão, o profeta Isaías era um homem provado, um homem de Deus. Ele falou, Ezequias, prepara a tua casa, porque Deus vai te levar. Verso 2, Isaías 38. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Davi, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e acrescentei 15 anos à sua vida. Quem pode aplaudir ao Senhor? Ele orou, Deus ouviu e Deus atendeu. Se pedirmos segundo a sua vontade, não fala acontecerá segundo a sua vontade.
vai acontecer se eu e você pedir. E para terminar, verdades que nós temos que reforçar, meu irmão. Mentiras que nós temos que rejeitar, mas verdades. Deus está ouvindo, mesmo que pareça demorado e em silêncio. Fala comigo, Deus está ouvindo, mesmo que pareça demorado e em silêncio. Aquela mulher sírio-fenícia, ela foi clamando atrás de Jesus e ela encontrou o silêncio, mas ela não parou de clamar. Até o momento que ela encontrou uma palavra e ela falou: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus falou: vai, mulher, tua filha está curada, tua filha está liberta, porque você teve fé.